Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade. É com alegria que estamos aqui para o nosso encontro de número 70. Nosso encontro com Paulo Estevão, saudando a todas as amigas, todos os amigos que se encontram conosco para essa leitura, para esse aprendizado, para essas reflexões. Agradecendo ao alto, agradecendo a Jesus, agradecendo a Emmanuel, Chico, agradecendo a Saulo, Estevão, Abigail e toda essa pleiade de espíritos amigos iluminados que nos permitem conhecer a sua história inspiradora para a nossa vida. Ficamos com a nossa reflexão do último encontro. O discípulo não pode ser maior que o mestre. Essa fala inspirada de Simão Pedro. Quantas vezes queremos nos colocar acima de Deus, acima do Pai? Quantas vezes imaginamos, né, Maria Amélia, que Jesus precisa da nossa defesa enfática? E aí é muita pretensão nossa. E com essas posturas, às vezes nós comprometemos a tarefa que realmente nos cabe. A tarefa que Jesus espera de nós, quando nós estamos vendo exatamente aqui em Saulo. Se ele assumisse aquela postura, ele comprometeria toda a divulgação que lhe cabia. Então, e também, muitas vezes nós criamos resistência. Se nós advogamos com tanta agressividade mesmo, prepotência, nós criamos no nosso confrade, nós criamos naqueles que estão conosco, naqueles que nós queremos convencer, uma resistência. Uma repulsa. Uma repulsa. Então, o que nos cabe? Conhecer e vivenciar o Evangelho. Aquela fala de Francisco de Assis, quando conclama os companheiros a viver o Evangelho e, se precisasse, usar as palavras, né, para convencer aqueles a que entregassem. Então, que a nossa pregação seja a vivência do Evangelho. E como nós estamos falando de pai e filho, vamos retomando a nossa leitura. Estamos naquele momento em que Saulo, após essa longa, exaustiva jornada, retorna a Tarso para encontrar com seu pai, encontrar com a sua família, buscar ali raiz, buscar sentido para a sua vida, para poder seguir com o propósito de seguir a Cristo. Mas ainda um tanto com essa postura de querer convencer. E aí nós vamos encontrar, os criados não o reconheceram, mas ali comparece Isaac, seu pai que chega amparado num cajado
e diz: meu filho, será possível que os meus olhos me enganem? Saulo abraçou afetuosamente. Ai, que momento lindo, hein, Maria Amélia? Dirigindo-se ambos para o interior, enquanto o pai e filho. Ali o coração falou, né? E o abraço aconteceu, porque o coração falou em primeiro plano. Então, o abraço, e aí começaram os argumentos. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com o olhar percussiente, aquele olhar investigativo, interrogou em tom de censura: será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Quantas vezes ele ouvira, né? Está doente, já está curado. Não era isso que ele esperava naquele momento. No Maria Amélia não era isso que ele esperava. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência num idealismo maior, e até o pai, que ele esperava acolhimento, o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora: Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente. É uma postura de muita humildade de Saulo, pondo na voz toda a fadiga que lhe represava no coração. O ancião israelita contemplou firme, solene e sentenciou sem compaixão: não estiveste doente? Que significa então a triste comédia de Damasco? Ele vai desfiar aqui toda a amargura do coração para esse filho que necessitava era de colo. Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados, com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Os convencionalismos, né, Maria Amélia? Falando acima das necessidades de afeto. Coração ressentido, né? Orgulhoso. Mesmo com o próprio filho. Ralada de desgostos. Tua mãe encontrou lenitivo na morte, mas eu? Acreditas-me insensível à tua deserção? Se resisti foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Mais cobrança. Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Quantas vezes a gente toma essa atitude de cobrar dos filhos? Sintetizava as gloriosas promessas para a nossa estirpe. A gente quer se realizar através dos nossos filhos. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos, cobrando aqui. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuís as dedicações e os carinhos do lar? Muito duro, né? Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem.
desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. E a gente vê aqui a mudança de postura em relação a aquela proposta de Jerusalém. Ele vê que o pai não podia renovar a fé. Aquela mesma questão que Gamaliel fala, né? Gamaliel renovou a fé, mas não tinha a força, a energia para apresentar isso publicamente. E Saulo aqui considera a situação do seu pai, ele não quer trazer o pai para o cristianismo, ele quer apenas que o pai o aceite, para que ele possa seguir o seu caminho. E quantas vezes nós temos essa postura de não aceitar os caminhos que o filho adota, porque nós partimos do nosso julgamento. Exato. Chora. Muito longe da parábola do filho pródigo. Muito longe. É essa parábola que me vem à mente. É essa parábola que me vem à mente. Choras? Continuou o ancião com grande secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia, olha só. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Quantas vezes a gente cobra isso, né? Os recursos materiais que nós oferecemos para a nossa família. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino, de quem tanto esperávamos, para avorar sem companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Então toda aquela mágoa guardada porque o filho não correspondera às suas expectativas, e aqui a gente vê de novo essa questão da expectativa que a gente deposita no filho, na filha, e depois despejamos as nossas cobranças e as nossas amarguras. Ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. Ou seja, um homem que foi criado para ser forte, doutor da lei, né, cumprir ali os seus deveres para com a lei, agora soluçava. E aqui a gente vê nessa fala de Emmanuel. Talvez nunca tivesse chorado na frente do pai, né? Se chorasse era fraqueza, olha, considerado fraqueza moral, né? Era considerado covardia, né? Um homem chorar. Olha como é duro isso e como a gente vê que avançou em termos de humanidade, relações sociais, não é? E aqui a gente reconhece mais uma estação que Saulo transpõe no preparo para o seu apostolado. Era preciso chorar dentro desse vazio de humilhações e amargura, submeter. Imagina a dor moral desse homem, desse momento, sendo atingido, né, por essas verdadeiras facadas, né? Ele pode chamar assim, do pai, né? Como doía com uma facada no coração isso aqui. Se a gente for pensar, esse modelo de criação de Saulo já vinha, né, na descendência da família, e provavelmente Saulo, se não fora desperto espiritualmente, estaria
tratando e criando seus filhinhos junto a Abigail da mesma forma. Como nos nós cumprimos nas nossas existências anteriores o script, aquele script convencional da sociedade, e tantas vezes por esse motivo comprometemos a tarefa que viemos, né? E a espada continua. Agora ela vai atingir mais forte, que ela vai tocar em outra questão aqui, sagrada para Saulo. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, Olha a tradição, né? prosseguia o velho implacável. Surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegeste. Olha só, criatura inferior aqui nós não está falando de Abigail. Se essa criatura inferior que elegeste a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Qual foi o crime que Saulo cometeu? Aí Saulo teve que retrucar, né? Mas com muita dor. Meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta. Nova vida? Que queres com isso dizer? Saulo, nesse momento, ele enxugou as lágrimas e respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida. Aí o caldo tornou de vez, hein, Maria? Não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Impossível. Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Então agora ele tentou manchar aqui as memórias de Abigail, e agora o tiroteio recai sobre Jesus. Isso. Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor, quando assim se exprimia. Isso é importante. Isso. Saber compreender o sofrimento moral. Estava em sofrimento. Ele o amava, mas ele não aceitava aquela, né? A deserção, a traição, era um ato criminoso para eles, né? Não essa era a estação necessária para Saulo. E ele sabia que se tivesse os papéis invertidos, ele estaria com a mesma atitude do pai. Exato. Ele tem essa compreensão. E ele, compreendendo isso, ele teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, porque ele sentia a dor do pai, porque o pai queria o abraço daquele filho que ele criou com tanto zelo também. Mas né? o convencionalismo não permitiu. Não permitiu. Falar do Cristo, Saulo queria falar do Cristo, proporcionar-lhe entendimento da situação. Todavia, prevendo, né, a dificuldade de se fazer compreendido, e realmente ele não seria compreendido, ele observava-o resignado, enquanto ele prosseguia, de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. Como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores
E aqui a gente lembra muitas falas de Salmo lá atrás. Lá atrás. Como será preferir ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Mas, pai, dizia o moço, Cristo é o Salvador prometido. Então ele quis ali, né, falando resignado, colocando para ele ver, olha, o Cristo é o Messias, mas os judeus ortodoxos, né, os fariseus, não aceitavam a condição de Jesus. Não aceitam, né? Não aceitam, muitos não aceitam ainda, né? Queriam um rei, o rei dos judeus, Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos. Não o Deus da humildade. Eles, os profetas que o anunciaram, eles distorceram, né? E consideraram Jesus o covarde, se entregou à cruz, não deu provas da sua superioridade perante a terra, que não era esse. Esse é o rei dos sacrifícios, esse não é bem-vindo. Né? A fúria de Isaac agora vai, né, ao tom máximo. Blasfemas, gritou. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões. Estás louco? Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Aí Saulo fez uma pausa. É certo que meu passado está cheio de culpas, quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade, mas de 3 anos a essa parte não me recordo de ato algum que necessite de reconsideração. Então ele está ali, né, há 3 anos dessa nova vida, e nada arrependido, e falando ao pai que não tinha nada para ser considerado. Isaac, então, atinge, como diz Emmanuel, o auge da cólera. Sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Olha, odiando o próprio filho, né? Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco, um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Meu Deus, né? A voz paternal, ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Era uma voz sofrida. Saulo compreendeu e em vão procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Então ele se sentia profundamente ligado àquele pai, queria amá-lo, queria ampará-lo. Sabia do amor dele. Sabia da necessidade. Sabia da rigidez também. Precisava, é importante a gente dizer isso, Isaac precisava do filho ali naquele momento. Ali no momento de fragilidade, aí ficou viúvo, ele também estava só, era filho único, né? Como nós, filho único, é o varão, né? Tinha a irmã, Dalila, mas como homem naquela tradição judaica, era o homem que cumpria todos esses papéis, não é? Sim. Inclusive da continuação dos negócios do pai, né? Geralmente a filha seguia com o marido, né, e desvinculava-se, né? Vinculava-se mais à família do marido, né? O pai estava ali meio que desamparado, precisava de Saulo, mas prejugando Saulo a inutilidade dos apelos afetivos, o murmurou entre humilde e ansioso. Aquilo colocava agora, né? De um lado, você faz escolha entre eu e Jesus. E aí, Maria Amélia?
Jesus era o sustento, era o alimento, o que o colocara em pé, né? E aí ele fala, meu pai, ambos precisamos de Jesus. Que fala daí maravilhosa. Ambos precisamos de Jesus. Ele não morde a isca. Ele não entra no Desespero, duelo. duelo. Ele não entra no duelo entre o Pai e Jesus. Aí vem Ambos precisamos de Jesus. E aí vem a fala inflexível de Isaac. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. É uma fala que eu imagino muito dolorida para Isaac e mais ainda para Saulo de Tarso. Não é um momento fácil, né? É muita compreensão, né? E no caso, a compreensão maior do lado de Saulo, que ele tinha Jesus, né? E aí Smanoff diz, né? O velhinho estava trêmulo, via-se do esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaac sofria com o pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria de piedade. Então, o coração sugeria piedade, mas o raciocínio, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Quantas vezes nas relações familiares nós somos conduzidos pelo convencionalismo do mundo e da sociedade? Quantas vezes? Encarcerado nos dogmas e nas nossas crenças do que é certo, do que é verdade, né? E o coração, a razão fala mais alto, né? O raciocínio frio, né? E não o coração. E ali Saulo via cair-se a sua derradeira esperança. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos e depois de novo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual. Ele encontra forças para implorar, Maria Amélia. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. Ali ele foi ali no mais profundo, né, da humildade, que alguém possa ir, não é? Ali ele abriu o seu coração. Ali ele arrasta-se, né, desconsiderando ali toda o orgulho da raça e de tudo que ele aprendera. E diz, né? Também vós me expulsais? Ou seja, eu não tenho nada mais, falta-me tudo, eu estou doente, eu estou cansado, e você vem discutir ideias. Então, também vós me expulsais? E ali ele não é tocado, né? Isaac não é tocado, entendendo que a energia era mais eficiente que a ternura. Responde secamente. Corrige as tuas impressões porque ninguém te expulsou. Olha só. Na verdade, sim, né? Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Como que isso chega no coração? Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito, muito mais que as reprimendas diretas que ele recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentaram pranto assim amargo, nem mesmo na cegueira. E a gente lembra que na cegueira ele chorou copiosamente, sem saber quem o iria acolher ali naquela
pensão que ele foi acolhido, né? Consequente, não obstante, esquecido em uma pensão, né, sem nome, cego e humilhado, acabrunhado, sentia a proteção do mestre que o convocara ao seu divino serviço. Então, aquela fala de seu pai o lembrara que naquela outra situação lá em que ele estava tão amargurado, né, não quanto essa, que essa doía-lhe mais, Mestre Jesus estava com ele e ali Jesus não o abandonaria. É muito bonito isso, né? Essa certeza, né, de estar na luz, de estar na verdade. E como Saulo responde, Maria Amélia? Ele responde ao pai dele: então, a Deus, meu pai, dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. E aí nós finalizamos esse encontro doloroso entre Saulo e Isaac, seu pai. E a reflexão que nos cabe dessa experiência, como tem sido o nosso acolhimento ao filho, à filha, ou qualquer familiar ou amigo que adotou caminhos diferentes dos nossos e retorna para pedir ajuda. Alguns com humildade e outros nem tanto. Mas isso não importa. O que importa é a nossa atitude. Como tem sido a nossa atitude nesses casos, Maria Amélia? A nossa escuta, né, sem julgamento. Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, sempre com muita alegria. Aguardamos você, querido amigo, que conosco comunga dessas reflexões. Jesus permaneça conosco. Assim seja. Você acompanhou nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade.